LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O que esse tema tem a ver com o seu dia a dia? Se esse tema te interessa, fica com a gente que vamos falar dele agora. Olá, eu sou o Marcon e esse é o Atis, o canal do conhecimento. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mas antes de continuar, se você não é inscrito, assiste esse vídeo e se gostar, considere se inscrever. Se você já é inscrito, deixa aquele like para nos ajudar. Isso me estimula muito a produzir conteúdos como este e também faz o YouTube entender a relevância desse vídeo e levar ele a mais pessoas. E se você quiser, pode deixar aí nos comentários também sugestões de temas e assuntos que você gostaria de ver e ouvir aqui no nosso canal. Falando então da LGPD, vamos traçar aqui a nossa linha do tempo para entender melhor como os fatos aconteceram. Então, em 2014, tivemos aí no Brasil o Marco Civil da Internet. Esse Marco Civil foi uma lei, uma legislação que entrou ali para dar uma regulamentada, dar uma estabilizada, uma padronizada em alguns assuntos pertinentes à área da internet. Só que ficou muitas brechas e ainda precisava ser melhorado. Junto com esse cenário, a gente vem tendo também várias situações de vazamento de dados sensíveis, dados pessoais, bancos de dados de grandes empresas. Diante de tudo isso, então, em 2016, a União Europeia faz a publicação da GDPR, General Data Protection Regulation, ou Regulamento Geral da Proteção de Dados. Eles trabalharam várias situações em relação a questões de segurança da informação, no quesito banco de dados, e tratativas e sanções para quem não cumprisse esse conjunto de regras. Então, em maio de 2018, toda a Europa passa a ter como oficial a GDPR. Essa nova lei, então, causou um rebuliço ali no mercado mundial, porque começou-se a perceber e a entender a importância desse tema. Haja visto que hoje tudo são dados, tudo são informações. Então, em cima disso, o governo brasileiro, para não ficar para trás e até mesmo para atender algumas exigências do mercado, em 14 de agosto de 2018 faz a promulgação da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O objetivo era que essa lei entrasse em vigor em 2020. Realmente ela entrou em vigor em agosto de 2020, mas devido à situação que a gente vinha passando aí da pandemia, estipulou-se que as sanções previstas na lei começassem a ser aplicadas somente em agosto de 2021. Fato é que a LGPD hoje é uma lei, já está ativa, já está funcionando e todas as pessoas que trabalham com dados, todas as empresas que operam dados, que transacionam isso, precisam se adequar. Continuando então a nossa linha de raciocínio, vamos tratar aqui alguns conceitos principais para a gente se localizar em todo esse cenário. Então, o conceito de dados. O que são dados? Dados são conjuntos de informações. O que são dados pessoais? Dados pessoais, então, são conjuntos de informações referentes a uma pessoa. O que são dados sensíveis? Dados sensíveis são um conjunto de dados pessoais que se referenciam a uma pessoa e possibilitam a identificação dessa pessoa. Quando eu falo em identificação, eu não estou falando somente do nome, eu estou falando de características que pertencem a essa pessoa, como opiniões, ideias políticas, sexo, religião, enfim, qualquer informação que permita trazer a identificação à pessoa é um dado sensível. Existe também o conceito de dado anonimizado ou dado anônimo. O dado anônimo, para ele ter esse valor e ser considerado anônimo mesmo, ele precisa de algumas regrinhas simples, que são, primeiro, estar contido dentro de um grande conjunto, dentro de um volume muito alto de dados de informações, para realmente dificultar essa identificação. Outro ponto importante é, a partir do momento que foi feita a coleta, a parte que relaciona qualquer tipo de identificação daquele dado precisa ser realmente eliminada, ser excluída ali do conjunto de dados, de forma que também não permita a identificação. Os dados anonimizados, eles são muito utilizados por várias empresas, por vários grandes players aí do mercado que usam esse recurso para aprimorar seus produtos, seus serviços. Isso também não deixa de ser uma coleta de dados e ela também está percebida, está discutida ali dentro da LGPD. A quem se destina a LGPD então? A LGPD se destina a qualquer profissional autônomo, qualquer profissional liberal que faça tratamento de dados. Ela se destina a uma pequena, uma média, uma grande empresa, a uma microempresa, a mercearia da esquina do teu bairro aí. Pô, Marcon, mas a mercearia da esquina do bairro também vai ser penalizada pela LGPD?
Sim, a partir do momento que eu tenho um processo de coleta de dados, eu estou submetido às aplicações de sanções da LGPD. Por exemplo, na mercearia da esquina, você pode ter um cadastro onde ele coleta o teu nome, o teu telefone, o teu e-mail. Fez a coleta, armazenou os dados, a LGPD tem que agir. Inclusive, a gente falou aqui da GDPR, que é na Europa. Então vamos imaginar que uma empresa europeia queira estabelecer um comércio, alguma atividade produtiva ou qualquer coisa que transacione dados aqui no Brasil. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter também que se adequar à LGPD. A recíproca é verdadeira. Se uma empresa brasileira também for trabalhar e operar dados na Europa, ela tem também que ter uma adequação à GDPR. Percebe-se aí que vários países hoje estão tendo a preocupação de tratar essa questão de segurança dos dados. Acreditamos que num futuro próximo aí tenhamos até talvez uma integração dessas legislações de forma que uma empresa possa estar adequada diante da particularidade de cada país que ela vai trabalhar. Mas voltando para o Brasil, que é onde a gente está tratando da LGPD, nós vamos falar agora dos envolvidos no processo. Quem são os envolvidos dentro do processo de operações e transações de dados quando eu estou pensando em LGPD? Nós vamos definir aqui, para fins didáticos, 4 principais envolvidos dentro do processo: o controlador, o operador, o DPO e a agência reguladora. O controlador é quem detém os dados, quem fez a coleta. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa e tenho colaboradores, eu preciso preencher um cadastro com os dados pessoais desse colaborador. A partir desse momento, então, eu me enquadro na figura de controlador de dados, porque eu estou coletando dados pessoais e sensíveis do meu colaborador. Então, além do controlador, existe o operador. Quem é o operador? O operador é a figura que vai fazer a manipulação desses dados para chegar no objetivo final. Então, no nosso exemplo da empresa, vamos imaginar que eu contrate uma empresa terceirizada para fazer a gestão e manutenção da minha folha de pagamentos. Essa empresa terceirizada, então, vai receber os meus dados. Ele vai ser quem? Ele vai ser o meu operador dos dados dentro da LGPD. Além desses dois, temos aí também a figura do DPO. DPO é Data Protection Officer, ou encarregado de processamento de dados. Mas o DPO é um termo aí que foi importado aí do GDPR. E, na verdade, esse profissional é o profissional que vai fazer a intermediação, a gestão dessa conversa entre o controlador e o operador. Ele também é o profissional responsável por fazer o direcionamento das solicitações quando for pertinente alguma comunicação com a nossa quarta figura, que é a agência reguladora, que é a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão que foi criado aí pelo governo, quando na promulgação da lei, para poder agir e fiscalizar. Dessa forma, então, os nossos 4 envolvidos no processo. Um ponto interessante aqui nessa questão é que a ANPD, que é a agência reguladora, que é a autarquia máxima aí que vai fiscalizar, ela pode delegar essa fiscalização para as entidades de classe ou até mesmo para outras autarquias governamentais. O fato é que ela é a instância máxima ali, é a determinante de poder pegar essa lei, traduzir ela e fazer ela ser cumprida, fazer ela ser agida, ser autuada, ser estabelecida, ser normalizada. Só um parênteses então aqui, pessoal. Quando a gente fala de um tema novo, e isso é muito interessante, a LGPD é isso, é essa questão da segurança dos dados, a gente percebe ali um certo rebuliço no mercado, a gente vê uma preocupação muito grande, mas tem um ponto positivo aí, olha só, a gente está falando de um novo tipo de profissional, o DPO. O DPO, então, ele passa a ser mais um posto de trabalho gerado em função dessa nova demanda e que pode até ser subdividido aí. Outro ponto importante também é que o operador e o controlador, eles respondem solidariamente. Uma vez que o controlador é quem coleta os dados, ele tem que determinar a forma com que esses dados precisam ser tratados. Então isso precisa ficar muito bem estabelecido, muito bem determinado, e se o operador não cumprir rigorosamente o que está estabelecido nesses contratos, nesse combinado, as exigências do controlador, ele responde sim solidariamente. Lógico que isso é um tema que vai mais ali para o lado jurídico, então para um detalhamento maior sobre essa questão de contratos da LGPD, sobre as formas de realmente ter essa corresponsabilidade aí, a sugestão é que você procure um advogado, você procure um especialista aí do assunto para poder detalhar melhor isso. Mas é importante saber que hoje existe essa correlação dentro da legislação. Falando um pouco mais então de
como essa situação da LGPD vai afetar o nosso dia a dia. Primeiro, a lei ela não proíbe que você capture dados, que você armazene dados. A intenção da lei é que isso seja feito de uma forma organizada, mediante uma regra, mediante alguns parâmetros que são passados ali na lei. Ela prescreve o seguinte, que a empresa agora, para ela poder capturar esses dados e fazer a transição desses dados, ela tem que ter um termo de consentimento. Recentemente, as grandes empresas aí digitais começaram a enviar e-mails e comunicações digitais falando dessa atualização que houve nos seus termos ali de contratuais e basicamente o que elas fizeram foi essa adequação LGPD, que ela pede o consentimento, né? Isso tem que ser documentado ali, seja por um e-mail, seja por um contrato, em casos mais específicos, de que você está ciente da forma que esses dados estão sendo capturados, como eles vão ser armazenados, como eles vão ser tratados ali dentro do processo, em que momento eles vão ser eliminados. Essa questão da exclusão também é um fator muito importante que sempre foi pensado ali nas situações de banco de dados. Então, quando você armazenava o dado, o que você fazia com ele? Guardava ad eterno. E isso, na maioria dos casos, os bancos de dados são desenhados assim, são feitos assim. Então, isso é uma coisa legal, isso é um fator importante e interessante, porque ele fala que o dado em algumas situações precisa ser excluído após a sua utilização. E aí, nesse termo de consentimento, isso tem que estar escrito, isso tem que estar bem declarado ali, tem que estar bem explícito. Imagine então a seguinte situação: uma empresa, uma construtora, fez uma coleta de dados, armazenou esses dados, vendeu os apartamentos. Você comprou um apartamento e de repente, do nada, você recebe uma ligação de uma empresa vendendo móveis. Coincidência? Pois é, tivemos um caso de uma situação de uma empresa que foi atuada, uma grande construtora, e houve então essa situação, exatamente essa situação, e o processo transcorreu e a empresa teve que pagar a multa. A empresa foi atuada já baseada na LGPD. Então, como é que é feita essa multa? Essa multa ela é aplicada até o valor de 50 milhões ou 2% sobre o faturamento anual da empresa. E aí tem algumas variações e alguns detalhamentos que são específicos de acordo com a situação. Mas, basicamente, os valores de autuação são esses. Basicamente, então, a lei ela busca dar essa segurança para quem está fornecendo os dados. Nós estamos vivendo a era do conhecimento, a era da comunicação, a era das redes sociais. E tudo hoje em dia são dados. Então, você vai comprar um produto aí no site, você tem que colocar lá o teu nome, o teu CPF, o teu endereço, o teu CEP, o teu telefone, e-mail. São todos dados pessoais e sensíveis. Eu falei várias vezes aqui no vídeo sobre dados pessoais, dados pessoais. Por que pessoais? Porque a lei ela é toda desenhada e aplicada para a segurança de dados pessoais. Dados de empresa, não. Ainda não, pelo menos. Então, por mais que ela seja aplicada às empresas, ela visa cuidar e tratar os dados pessoais. Espero que esse vídeo tenha agregado conhecimento a vocês e tenha despertado o interesse. Se você ainda não o fez, corre porque ainda dá tempo de se adequar, de se estabilizar e de se normatizar dentro da LGPD. Mais uma vez, se você gostou do nosso vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like para nos ajudar. Deixa aí nos comentários como está sendo a tua experiência com LGPD. E eu fico por aqui, deixando meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau!